Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube, canal Eustáquio 544, Mentiras Bíblicas, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Ele fez um artigo. Bom dia! Hoje são 8 de outubro de 2022, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Antes de entrar no vídeo, um abraço à minha querida amiga Edilina Vieira, que mora em Trairi, no estado do Ceará. Conheço Trairi, uma região repleta de lindas praias. Quando estou em Fortaleza, passo sempre por Trairi. Edilina tem um canal maravilhoso no YouTube e estou trazendo para meu canal alguns vídeos dela, contando histórias reais. Um abraço a Edilina Vieira. Vamos ao vídeo. Leitor amigo, estou fazendo uma rápida análise sobre algumas passagens bíblicas acerca da criação, que está presente nos dois relatos de Gênesis. Até agora, em 7 vídeos, apresentei 9 erros muito ingênuos. Eis os erros. O primeiro, o sol criado depois da terra, das águas, das plantas e das árvores. Segundo erro, a lua, um luzeiro, criado para iluminar a terra durante a noite. Terceiro erro, as estrelas criadas também para iluminar a terra. Quarto erro, plantas e árvores criadas antes do homem no primeiro relato, e o contrário no segundo relato. Quinto erro, homem e mulher criados ao mesmo tempo, primeiro relato, e o contrário no segundo relato. Sexto erro, animais irracionais criados antes do homem, primeiro relato, e o contrário, no segundo relato. Sétimo erro, o dia e a noite sem a existência do sol. Oitavo erro, as águas surgindo antes da existência do sol. E o nono erro, a existência de águas acima dos céus. Para esse vídeo, o oitavo, mais um erro, o 10º. Os animais domésticos, conforme sua espécie. No primeiro relato lendário da criação, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 25, está escrito: E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E aí continua. Mas para cá basta essa parte aí. Muito bem. Eis, leitor, mais uma ingenuidade do escritor hebreu. Não existem animais domésticos, mas animais domesticados, que é coisa completamente diferente. Na lenda bíblica, o Deus hebreu criou os animais domésticos, conforme sua espécie, na sexta-feira, último dia da criação. Veja, leitor, a primeira ingenuidade. Os animais domésticos foram criados antes do homem. Depois, no mesmo dia, o homem foi criado. Ou seja, quando o homem foi criado, já encontrou os animais domésticos. E a segunda ingenuidade. Não existem animais domésticos conforme sua espécie. Sempre tenho dito que, para uma pessoa ser ateia, não há necessidade de ter conhecimento. Tanto é verdade que existem analfabetos ateus. Agora, para conhecer a Bíblia, é necessário ter conhecimento.
é preciso conhecer um pouco, pelo menos, de antropologia, sociologia, biologia, química, história, linguística, astronomia, etc. Se uma pessoa não tiver uma noção sobre essas áreas do conhecimento, ao ler a Bíblia, não encontrará um erro sequer. Em primeiro lugar, quando o escritor hebreu fez esse texto, ele e sua comunidade já haviam domesticado alguns animais e plantas. Voltando mais ainda para o passado, na pré-história, antes do surgimento da escrita, antes do aparecimento do povo hebreu, antes da Bíblia, quando surgiram os primeiros seres humanos, eles não encontraram animais domésticos, muito menos plantas domésticas. Antes do homem, todos os animais eram selvagens e todas as plantas eram silvestres. Entendeu, leitor, o erro do escritor bíblico? Ele escreveu que, quando o homem surgiu na terra, os animais domésticos já estavam esperando por ele. Não havia animais domésticos, nem plantas domésticas. O homem apareceu na terra há 2 milhões de anos, vivendo da caça e da coleta de plantas. Quando sentia fome, saía à procura de algum animal ou de um fruto para comer. Até então, não existia um animal, nenhuma planta domesticada, ou seja, o homem não mantinha animais e plantas em sua morada. Era nômade, ou seja, não parava de andar, sempre à procura de lugares que lhe oferecessem melhores condições de vida. Tudo isso mudou há 10 mil anos, com a chamada Revolução Agrícola. O homem passou a se fixar num determinado lugar e teve a ideia de domesticar alguns animais e plantas. O que é domesticar? Significa trabalhar, significa adaptar alguns animais ao convívio humano, significa trabalhar com alguns animais e plantas, a fim de tornar sua vida menos difícil. O homem fazia tudo sozinho, o que exigia trabalho braçal demasiado, e aí começou a ter uma ideia. Olhava, por exemplo, bois e cavalos selvagens, chegando à conclusão de que poderiam ser úteis para conduzir pesos. Via as galinhas selvagens, já pensando em domesticá-las para ter a carne e os ovos. E assim começou a domesticação de animais e plantas. Entendeu, leitor? E não foi um processo rápido e fácil. Não existiam na natureza animais domésticos esperando pelo homem, como está escrito na Bíblia. Todos, sem exceção, todos os animais eram selvagens e sofreram muito com a domesticação praticada pelo homem. E aí foram domesticados, ao longo da existência humana, bois, cavalos, galinhas, cachorros, trigo, arroz, milho, batata, etc. A domesticação de animais foi uma coisa horrível para eles. Por exemplo, os cavalos selvagens viviam livres, correndo pelos pastos. E aí aparece o homem para domesticá-los, prendendo-os, submetendo-os a trabalhos forçados e ainda com o uso da violência. Pobres cavalos, pobres cavalos. E os bois selvagens também viviam livres,
soltos pelos campos. E aí aparece o homem para domesticá-los, prendê-los, forçá-los a conduzir pesos. Até hoje, ano 2022, muitos animais domesticados sofreram até o último dia de vida, sofrem até o último dia de vida. Veja, por exemplo, o jumento, muito comum no Nordeste. Eles eram selvagens, como todos os animais, mas apareceu o homem para domesticá-los, prendê-los, submetendo-os a trabalhos pesadíssimos e sob violência. Entendeu, leitor? Deus algum existe? Deus algum criou animais domésticos destinados a ser dominados pelo homem, para lhes impor prisão e sofrimento. Nunca existiram na natureza animais domésticos conforme sua espécie. Nunca. Todos os animais eram selvagens. Quando apareceu o homem, o pior predador, passou a domesticar alguns animais selvagens, impondo-lhes tarefas torturantes e prisão. Mais um vídeo e muito obrigado.